Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o professor Cleito, sou pós-doutor em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Eu estou aqui nesse momento tentando fazer um vídeo bem, como que eu vou dizer, resumido, tentar fazer da forma mais simples possível, um vídeo explicando sobre o que é comunismo, a pedido da coordenadoria do curso Luiz Amaim. Bom, eu vou tentar. É muito difícil esse tema, ele é muito complexo, então eu vou tentar da forma mais simples possível tratar disso. Mas antes de tudo, eu preciso dizer, geralmente esse tema está muito atrelado nos dias de hoje e com medo, como foi feito em várias ditaduras, em vários lugares do mundo, em vários governos autoritários. Então, sempre atrelado a tentar assustar as pessoas com essa questão do que é o comunismo, e a maior parte das pessoas, por desinformação, elas entram nesse medo, né? Então, ou por informações de má qualidade. Então, dito isso, sobre a importância de tratar desse assunto e como ele é problemático por desinformação, como ele pode gerar medo, pânico nas pessoas por causa disso, a segunda coisa que eu preciso dizer é: esse pânico e esse medo está muito associado a determinados grupos que acusam educadores, principalmente, professores das humanidades em especial, de doutrinar as pessoas para ideologias de esquerda. Aliás, ideologia é todo e qualquer tipo de orientação política, não é somente as de esquerda, nem somente o comunismo, mas existe sempre essa ideia de colocar, culpabilizar os educadores, as universidades, como se eles estivessem tentando propagar esse tipo de ideologia, o que de fato vocês podem ver em várias pesquisas sérias realizadas de forma acadêmica no mundo todo, que isso não é verdade. Né? A pedagogia que eu prego é a pedagogia que é pregada nas universidades, que é trabalhada e que é fruto de muito estudo científico, que é uma pedagogia autônoma, crítica, inclusiva. Ou seja, é do pensamento crítico, desalienante, é para que as pessoas possam fazer suas próprias reflexões a partir de conhecimentos o mais rigorosos possíveis, realizados da forma mais científica possível, para que essas pessoas pensem por si mesmas. Ok? Dito isso, a terceira coisa que eu preciso dizer antes de tratar desse assunto é que, obviamente, nenhum conhecimento científico, absolutamente nenhum, nem nas exatas, ele é neutro, não é? Ele passa pelo crivo humano daquele que está tratando. Então, é claro que eu não sou neutro, eu preciso declarar, justamente pela pedagogia da autonomia, que o meu posicionamento é democrático, é de uma democracia social. Eu sou um social-democrata. Defendo uma democracia voltada para as populações, para aqueles grupos que mais precisam de auxílio do Estado. Os motivos disso a gente pode tratar em um outro momento. É preciso essa introdução para a gente compreender que nenhum conhecimento é neutro, e a partir disso eu estou dizendo, pensem a partir de vocês mesmos com as informações mais rigorosas que eu vou trazer aqui para vocês. Então, portanto, o que é comunismo? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é revolução e golpe. Tem alguns conceitos que são centrais, muito importantes para a gente tentar entender. Então, eu vou passar da forma mais simples que eu puder. Golpe, geralmente, é um termo político. Revolução também. Golpe é usado para dizer que aquilo não foi feito de forma legal, legítima. Legal no sentido da lei, né? Que é algo incorreto. E revolução, geralmente, é para dizer que aquilo ali foi uma transformação maravilhosa, né? Algo bom. Esses termos são políticos, são disputas políticas. Precisa a gente ter isso em mente para a gente entender. Por que é importante para a gente tratar isso? Porque tantos golpes, sejam de esquerda, de direita, especialmente de direita, que foram dados
durante os governos totalitários ditatoriais, mas também de governos de extrema esquerda durante o século XX. Eles são tratados politicamente dentro de determinadas pedagogias ou narrativas históricas não autônomas, são tratados como redentores. A gente tem que ter sempre cuidado, desconfiança crítica para pensar nisso. E, claro, analisar caso por caso, pensar por si próprio cada situação, buscar informação de qualidade. E onde ela está? Produzida por nós, cientistas da história, cientistas das humanidades. Bom, e eu pergunto, depois de falar rapidamente sobre esses dois conceitos, revolução e golpe, será que temas delicados como esse sempre puderam ser estudados no Brasil e em outros países? A gente tem que se questionar isso. Porque, como eu disse, esse tema geralmente é trazido para assustar as pessoas, ao invés de informá-las. Sempre tem esse fantasma do medo do comunismo que é usado para as pessoas abrirem, darem os seus direitos em troca de uma proteção extrema desse medo, desse fantasma comunista. Eu tinha uma professora de história que eu gosto muito de contar isso para a gente lembrar, para a gente entender esse problema. Porque ela sempre dizia: eu não sou comunista nem socialista, mas eu tenho muito orgulho de poder dar essa aula aqui para vocês agora, porque durante a ditadura eu não podia. A história que eu tinha que ensinar é uma história da memorização, uma história que não preparava vocês para pensar por si próprio, uma história de adoração ao governo e que impedia que eu discutisse qualquer ideia que eles viam como ameaça. Então é muito importante a gente poder se informar com qualidade sobre esses temas para a gente poder pensar por si próprio. Bom, já tratamos dessas diferenças. Muitas informações estão nos slides, são informações extras para vocês, certo? Eu estou tentando fazer de uma forma mais livre para a gente compreender da forma mais resumida possível, né, para esse vídeo não ficar maçante. Bom, o que é progresso e civilização? Por que eu trago essas duas ideias aqui? Porque a maior parte dos governos e das ideias políticas, dos sistemas políticos, eles foram criados no interior desta outra ideologia, que é moderna, né? Moderna no sentido de após o que a gente tende a chamar de idade medieval, que é um termo incorreto, mas não é o momento para isso. A partir ali do século XVI, em especial, começa a ter essa ideia de civilização, de progresso. É uma ideologia fundada na Europa, muito associada ao que os povos europeus consideravam como progresso e com civilização. Eles achavam que o que eles pensavam como progresso e civilização deveria ser posto para todas as outras culturas, de uma forma salvacionista, certo? Então, essa forma de pensar, ela é extremamente violenta e ela destruiu diversas culturas. E tenta até hoje destruir muitas culturas que resistem, como a dos povos indígenas do Brasil. São mais de 250 etnias que lutam há 500 anos, que eles mesmos chamam de uma guerra de 500 anos, contra essas ideias. O que é progresso e o que é civilizado difere culturalmente. É claro que essas culturas, elas debatem, as ideias circulam, isso se transforma, isso nunca é estático. Mas a imposição dessas ideias produziram as maiores violências da modernidade, como os colonialismos, como a escravidão. A escravidão era justificada, muitas vezes, dizendo que os brancos estavam fazendo bem em retirar aqueles povos do que eles chamavam de barbárie. Então, muitos desses argumentos europeus era de que escravizar seria algo melhor e mais próximo da civilização do que deixar as pessoas viverem o que elas entendiam como progresso e civilização para elas mesmas. Percebem como essa ideologia pode ser perigosa?
Bom, nesse sentido, muitos desses esforços em pensar sistemas políticos surgiram. O próprio capitalismo, o capitalismo liberal, o capitalismo não liberal, o capitalismo autoritário, por exemplo, que são os fascismos, os nazifascismos, são esforços de manutenção do capitalismo através de uma intervenção do Estado brutal, né, apontando com determinados inimigos do Estado e causando até genocídio contra eles. Né? E, do outro lado, surgiram formas políticas que tentavam pensar algum tipo de estabilidade social através de alguma ideia de igualdade. Foi a partir daí que surgiu, por exemplo, o livro do Thomas Moros, A Utopia, que pensava numa ilha onde todos eram iguais. Que ela foi uma inspiração para diversos teóricos do socialismo e do comunismo. Como o nosso foco é o comunismo aqui, tem que dizer que o principal expoente é o Karl Marx, até hoje, porque nós criamos esse cânone, né? Nós criamos essa ideia de que ele é uma figura central e a gente retroalimenta sempre essa ideia. Bom, existem outros teóricos do comunismo, do socialismo, e do socialismo já existiam teóricos na época que o Marx começou a pensar sobre a teoria comunista científica que ele criou. O que primeiro a gente precisa pensar? O comunismo marxista, ele foi criado, a teoria marxista, no final do século XIX. Existia uma ideia muito comum na época de que era muito comum para várias teorias em várias áreas do conhecimento, tinha-se a ideia de que a história sempre caminhava para um fim determinado. Assim como para os cristãos, inevitavelmente a história vai caminhar para o apocalipse, para o julgamento final, as pessoas pensavam que a história ela ia levar a certos fins. E foi a partir daí que isso era uma compreensão muito comum. E a partir daí, o Marx teorizou que a luta de classes, que a exploração dos trabalhadores ia inevitavelmente fazer com que todas as pessoas no mundo, todos os trabalhadores no mundo, tomassem os meios de produção, né, de produção de alimentos, de produção de itens em gerais, e eles criassem um status de igualdade material e que existiria uma espécie de fim do Estado, onde a própria população, nesse sistema de igualdade, iria gerir, certo? Ele teorizou que isso aconteceria necessariamente. O primeiro momento, que seria o fim da propriedade privada, seria para ele um estágio que seria o socialismo para ele. O socialismo se difere em outras teorias, né? Mas para ele o socialismo seria esse primeiro estágio do fim da propriedade privada, para depois o próximo estágio do comunismo se realizar. Percebam, isso faz parte de uma forma de pensar muito específica do século XIX. Nós sabemos, hoje em dia, que a história não chega necessariamente a fim nenhum. O que o Marx pensava era que isso era inevitável. O que era preciso ser feito era acelerar esse processo. Entende? Hoje nós compreendemos que isso não acontece necessariamente. Né? Nós sabemos que simplesmente existiram diversos esforços em diversos países em produzir governos com trajetórias políticas comunistas, socialistas, social-democratas, autoritárias ou não, democráticas, republicanas. E elas foram feitas pelas escolhas das pessoas, porque não existe nenhum fim na história que vai acontecer necessariamente. Até porque, depois de todos esses processos, o sistema mais comum no planeta ainda é um sistema neoliberal, republicano. Então, a gente precisa debater justamente o que seria capitalismo e liberalismo.
é muito importante a gente entender que o capitalismo e o liberalismo, eles tiveram muito prestígio durante o começo do século XX, principalmente, porque os Estados Unidos se transformou numa grande potência, muito devido à venda de produtos para a Primeira Guerra Mundial, inclusive produtos bélicos, e ele era visto como o espaço central do capitalismo. O capitalismo é um sistema onde poucos têm os sistemas de produção, né, de itens em geral, vamos dizer assim. O liberalismo é a ideia de que o Estado deveria intervir o menos possível, porque acreditava-se que o Estado, que a própria população autogestava o capitalismo. Então, o Estado não precisava criar, por exemplo, sistemas de proteção para acesso à saúde, à educação, a proteger a economia, proteger os salários, proteger, o que mais? A moeda. Existia uma ideologia de que isso ia ser autorregulado. Em 1929, teve uma crise nos Estados Unidos, que foi a quebra da Bolsa de Nova York. Isso aconteceu através justamente dessa crença de que o liberalismo se autorregulava e como não existia proteção do Estado, a gente poderia detalhar isso, mas só para se saber, a falta de proteção do Estado, de uma estabilidade social, de uma gestão descontrolada realizada pelos mercados, pelo capital, acabou quebrando o país e levou todos os outros países que tinham negócio com os Estados Unidos, certo? Então, a partir dali, começou a se criticar, a ter uma ideia de que capitalismo liberal tinha se esgotado e que o liberalismo capitalista democrático também. Então, as democracias e o liberalismo começaram a se questionar como talvez eles tivessem esgotado, fosse o fim deles. E a alternativa que foi criada a isso, que mais se tornou popular em vários países, não só na Itália e na Alemanha, foram os fascismos. Existiram fascismo em diversos países. É importante a gente sempre lembrar disso. Inclusive, o governo da época brasileiro, do Estado Novo, do Vargas, flertava com o fascismo. De forma muito íntima, esse flerte. Então, a ideia seria o quê? Como eu disse antes, para o fascismo, em termos resumidos, controlar o capitalismo através de uma intervenção máxima do Estado. Percebam, portanto, que estatização não é algo somente associado à esquerda, como é hoje. E liberalismo não é algo somente associado à direita. Essas confusões podem gerar problemas muito graves, podem gerar desinformação, certo? Nesse momento, principalmente, estava muito em disputa sobre vários dos elementos que a gente entende hoje em dia muito claramente como de esquerda e de direita. A cor vermelha, por exemplo. O livro que o Hitler escreveu, ele fala, de propósito, ele usava a cor vermelha porque ele queria transformar a cor vermelha num item não somente do comunismo, mas do fascismo. O próprio Partido Nazista tem a ideia de socialismo nacional, porque esse termo socialismo ainda não era considerado um termo somente da esquerda. Principalmente nesse esforço do fascismo de produzir um sistema capitalista maximamente controlado pelo Estado e destruir todos os inimigos, inclusive cometer genocídio contra aqueles que eram considerados inferiores. A definição do fascismo é importante aqui para a gente entender um pouco da definição do comunismo. Então, portanto, em termos básicos, fascismo se define dessa forma: a eleição de inimigos a serem combatidos e destruídos, a imposição de um medo, o esforço de que a população ceda seus direitos para o Estado, numa figura de uma pessoa que destrói os seus opositores, inclusive políticos, que destrói outros partidos em geral. Eles criam inimigos a serem combatidos, protegem o capitalismo através dessa intervenção máxima. Ok? Os fascismos, por definição, portanto,
possuem uma ideia de grupos a serem destruídos, combatidos ou até mesmo assassinados, cometer genocídio. O comunismo da extrema esquerda, estou falando de posicionamentos extremos, né? Do fascismo ditatorial, totalitário. Existem fascismos autoritários, ou seja, que eles tentam existir dentro de sistemas semidemocráticos. São autoritários, as pessoas votam, por exemplo, ainda, mas eles possuem esses elementos de inimigos a serem combatidos, de produção de medo, de proteção máxima do capitalismo. E o fascismo, hoje em dia, ele se associou brutalmente ao liberalismo e ao capitalismo, certo? Então, nem todo fascismo ele é necessariamente uma ditadura. Do outro lado, em ditaduras comunistas, a diferença básica da definição delas é que elas pretendem, através do esforço do Estado, foi assim que aconteceu, né, durante o século XX, acabar com as desigualdades, materiais, principalmente. Ou, pelo menos, fazer com que aqueles que contribuem mais recebam um pouco mais, mas a estabilidade material seria para todos. Entendem essas duas diferenças? Na prática, o que aconteceu? Como eu estou dizendo, os nazismos se definem por uma atitude de inimigos a serem destruídos. O comunismo ele se define por essa ideia de igualdade, mas para impor esta ideia em regimes totalitários, vários governos comunistas eles produziram violências extremas, inclusive genocídios, não é? A União Soviética produziu isso, a ditadura de esquerda cambodgiana comunista foi extremamente violenta e temos vários outros exemplos. Eu estou dando essas informações para a gente conhecer historicamente o que aconteceu de fato. Mas o que a gente precisa compreender é que nesses dois extremos existe uma definição ideológica muito diferente, certo? E o que acontece para isso se realizar na prática se difere. Mas o que é mais importante é que nem todo comunismo, muito menos socialismo, ele é ditatorial, certo? Existem várias formas de comunas, por exemplo, que elas são democráticas. Existem várias teorias comunistas que são completamente dependentes da ideia de democracia, da mesma forma como a social-democracia. Percebe? Então, o comunismo não pode e não deve ser associado somente a regimes ditatoriais de extrema esquerda. Eles existiram e existem também. Eles produziram violências também, terríveis. Mas eles não se definem somente dessa forma. Essa espinha dorsal da igualdade material, da igualdade de oportunidades, ela foi teorizada de outras formas, porque o comunismo e o socialismo não se encerraram com Marx no final do século XIX, foram teorizados por vários outros intelectuais, várias outras intelectuais, mulheres negras. Ele se pluralizou com as experiências de outras pessoas que não eram somente homens brancos da elite. Correto? Então, o que a gente precisa entender nisso é que a gente não precisa temer essas ideologias no sentido da definição do que elas promovem. A gente precisa temer totalitarismos. Nós precisamos ter medo de atitudes antidemocráticas. Certo? Nós não precisamos ter medo de esforços políticos, de propostas que são direcionadas para a inclusão, para a educação, para acesso a oportunidades, para a igualdade material. O que a gente precisa temer, da minha forma de compreensão, são totalitarismos. Ou seja, imposição dessas ideologias a todo e qualquer custo violento.
Bom, como eu disse, essas são informações extras que vocês podem acessar sobre a teoria comunista criada por Marx, tudo que eu aqui apontei para vocês, né, inclusive aquela ideia de que tinha um pensamento muito específico do século XIX de que as histórias sempre iam chegar a um fim, né, o que cabia às pessoas eram acelerar esses fins. Tem questões mais específicas da teoria do Marx, definição de mais-valia, materialismo histórico, luta de classes, materialismo dialético, e algumas referências bibliográficas que eu trago para vocês. Né? Esse livro do Arnaldo Spindel, O que é Comunismo, é da editora Brasiliense, de uma coleção muito importante, muito interessante, que possui vários outros livros, o que é socialismo, o que é capitalismo. São livros pequenos, finos, de bolso, para a gente ter uma introdução básica bastante interessante. Eu recomendo muito essa leitura. Se vocês quiserem terem artigos acadêmicos voltados para análise do comunismo e de como eles não foram somente teorizados, mas como aconteceram na história do século XX, eu cito aqui, trago para vocês 2 artigos que vocês podem ter acesso ao livro. Vocês encontram esses 3 textos na internet, tanto o livro do Arnaldo Spindel, quanto o artigo do Bruno Gropp, um artigo acadêmico, e do Jean Rodrigo Salles, que também é um artigo acadêmico. Muito interessante. Recomendo para vocês, são todos textos curtos, tá? Então, eu espero que mesmo um tema tão complexo, que exigiria muito mais tempo, eu tenha conseguido produzir alguns esclarecimentos. Eu estou à disposição de vocês e um abraço.